Eu não sabia disso. Interessante. Eu não acredito. Como é que é? Como é que foi? O que mesmo? Como é que foi isso? Gostei. Mesmo? Tem certeza? Ir ao médico e sair sem pelo menos um pedido de exame de sangue é quase impossível. Mas será que sempre foi assim? Sumérios e babilônicos, desde 4000 a.C., analisavam as substâncias eliminadas naturalmente pelo corpo humano. E o primeiro exame a ser feito foi o de urina, com a observação de cheiro, cor e fluidez. Papiros de 1000 a.C. descrevem parasitas intestinais, fruto de análises que mais tarde deram início à parasitologia. As análises eram precárias e uma coisa que chamava muito atenção era encontrar urina adocicada que atraía formigas. No final do século XVI, os holandeses Hans e Zacharias Janssen inventaram o microscópio e os estudos e análises puderam então evoluir. O holandês Anthony van Leeuwenhoek descobriu que numa única gota de água estavam milhares de criaturas vivas. E ele foi o pioneiro a usar o microscópio com finalidade científica, abrindo novos horizontes para o crescimento de estudos dentro da biologia e da medicina. A célula foi descoberta por Robert Hooke em 1665 e em meados do século XIX descobriram o hemograma. Em 1852, o médico Carl Wierdrot apresentou um método capaz de contar os glóbulos vermelhos do sangue, ou seja, as hemácias, e a contagem era pela observação. Em 1874, o bioquímico Louis Charles Malassez melhorou a técnica de Carl e criou a análise da hemocitometria, e em 1890, os pesquisadores Paul Ehrlich e Dmitry Romanovsky, com os corantes azul de metileno e eosina, deram cores às células do sangue. Em 1905 surgiu o hemoglobinômetro de Schally para verificar a hemoglobina no sangue dos pacientes. Em 1920, Maxwell Winthrop padronizou a contagem de hemácias, leucócitos e plaquetas em microscópio, mas é somente a partir de 1930 que são criados equipamentos para fazer o hemograma e que surgem as primeiras padronizações por sexo e faixa etária. Os irmãos Wallace e Joseph Coulter, nos anos de 1950, construíram os primeiros contadores automáticos para as células do sangue e, com o surgimento da informática, o progresso nos resultados dos exames se tornou possível. Quando a contagem era manual, os resultados demoravam muito e nem sempre eram confiáveis. Dessa época aos dias de hoje, os exames se sofisticaram bastante, graças aos avanços de cientistas dedicados. Assim, atualmente, as análises de amostras de sangue, fezes e urina podem ser usadas para diagnosticar uma infinidade de problemas no nosso organismo, como anemias, diabetes, verminoses, doenças hepáticas e gastrointestinais, insuficiência renal, infecção urinária, propensão a infarto, entre tantas outras. Você sabia disso? Eu não sabia disso. Interessante. Eu
Não acredito. Como é que é? Ó, Que foi? é assim mesmo. Gostei. Verdade. Que é? É mesmo. Tem certeza?